No vídeo de hoje vamos trazer aqui um debate bem interessante na bancada da SPN, trazendo todo o panorama desse Z4, dessa luta pelo Z4 e analisando todos os times, em especial o nosso Sport Clube Bahia. Além disso, vamos trazer também nota oficial do América Mineiro, retrucando situação aí, envolvendo torcedores de outros clubes. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, duas coisas. A primeira delas, se tem jogo, tem pós-jogo, a gente conta com a presença e a participação de vocês. E a segunda delas, claro, se você quer comprar na Centauro, tá aqui, gente, uma promoção bem legal. Replay Marcas Day, as melhores marcas com grandes descontos e até 75% de desconto. Quando você clicar no link aqui, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, você vai ter acesso a essa página com todos esses produtos promocionais. 35%, 36%, 40%, muita coisa legal. Então aproveite, corra aqui e garanta antes que acabe a oferta, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o América Mineiro. Não contou conversa e resolveu lançar um comunicado oficial. Tá aqui, gente, América Mineiro se manifestando em sua rede social. América Futebol Clube reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutirem de forma exponencial e por vezes graves os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo de América diante do Bahia, que ocorre neste domingo às 18h30 na Arena Independência. O envio de Pix para as contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do nosso clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções. Os recursos recebidos não expressivos serão empenhados em ações sociais, face à complexidade em retorná-los aos emissores. Somos por mais ética no futebol. Tá aí, gente, bacana a iniciativa do América. Parabéns ao América pela iniciativa e, claro, de certo modo, isso acaba estimulando os jogadores a dar uma resposta independente do Pix, mas o Bahia tem que superar esse tipo de situação. Engraçado é que o América, dessa forma, confirma que realmente recebeu quantias. Tem gente realmente, claro, por razões óbvias, secando o Bahia, torcendo para o América, mas o jogo é jogado e que o Bahia supere todas essas condições. Por falar em jogo jogado, eu vou trazer agora aqui uma análise, gente, bem interessante, uma análise completa, na verdade, a respeito do que esperar dessa situação envolvendo essa luta para não cair, claro, vai trazer o recorte, inclusive, dessa análise sobre o Bahia, o que esperar do Bahia diante do América e o que é que traz aí de panorama para definir esse tal desse rebaixamento na Série A. Vamos trazer aqui, gente, a bancada da ESPN com um debate bem legal para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que foi discutido a respeito dessa situação envolvendo o Z4 da Série A. Tá aí, ó. Vamos dar uma olhadinha na briga contra o rebaixamento, a luta contra o rebaixamento. Segundo Eugênio Leal, o Campeonato Brasileiro está uma delícia para esses times de baixo, será? Olha aí, quem tem a sequência mais difícil? Sequência final dos candidatos a rebaixamento. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Newton Santos e o Palmeiras em casa. O Santos visita o Atlético Paranaense e termina na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Vasco enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, recebe o Bragantino em São Januário na última rodada e o Bahia visita o América Mineiro já rebaixado, entre aspas, de férias, e termina em casa com o Atlético Mineiro, que na última rodada vai estar lutando pelo título ou por uma vaga direta na Libertadores da América. E aí? Quem tem a sequência mais difícil? A do Cruzeiro é gente atrás de título. Agora, o Botafogo hoje, não é aquele papão que já foi do ponto de vista do jogo jogado. Então, acho que deu uma aliviada aí. Ainda mais o Newton Santos, deixou de ser uma fortaleza para o Botafogo. O próprio Vasco, Breler, esse último jogo contra o Bragantino já pinta como menos difícil do que pintaria. Sim, é um outro Bragantino. O Bragantino, além de vir de uma sequência de resultados ruins, agora também já passa a disputar nada no campeonato. Então, acho que ele não vai chegar mais em cima. Ele não pode chegar na fase de grupos? Não vai chegar mais em cima. E, ao mesmo tempo, já está classificado para a fase preliminar. Então, para o Bragantino, o jogo perde muita importância. Isso é uma boa notícia para o Vasco. Quantos pontos tem o Bragantino? 59? 59. A conta ideal para o Vasco é tentar arrancar um empate do Grêmio em Porto Alegre e jogar pela vitória contra o Bragantino em casa. Aí já mais do que suficiente, né? 4 pontos são mais do que suficiente. É a conta ideal para escapar com as próprias forças. Eugênio, o Bragantino pode ainda lutar por uma vaga direta na Libertadores. Ele tem 59, ele pode chegar a 65. Mas talvez na última rodada não mais. O desempenho dele, talvez ele chegue já em São Januário. Sem essa chance, pode ser. Depende do que acontecer. E não tem mostrado, ele tem sido frágil. Ontem era um jogo que era pro Fortaleza, não valia muita coisa. Você sabe qual é o jogo do Bragantino próximo? Bragantino e Coritiba.
Ele pode chegar na última rodada Pode, ainda Ele com chance. deve, né? Mas Ele Ele deve. tem obrigação. Provavelmente ele vai ganhar do Coritiba, Mas tem que imagino ver os eu. resultados dos times que estão à frente dele também, né? Sim, claro. Tem Se os isso. outros ganharem... Essa é a questão. É muito embolado. Eu acho que chega. O Bragantino já pareceu um adversário mais forte do que parece hoje pro Vasco. Eu acho que quem tem... Todos têm 2 jogos difíceis na minha visão. O que teoricamente tem um jogo mais tranquilo é só o Bahia. Porque ele enfrenta o rebaixado América. Mesmo assim, Teoricamente ele tem um jogo mais tranquilo. Mas Porque o Vasco tem 2 jogos difíceis. O Bragantino não tá na melhor fase, mas ainda é um bom time, então... são 2 times melhores que o Vasco. Sim, Grêmio e Bragantino são 2 times melhores que o Vasco, todo mundo concorda. Cruzeiro tem Botafogo e Palmeiras, 2 times melhores que o Cruzeiro. Santos tem Atlético Paranaense e Fortaleza, 2 times melhores que o Santos. Mas sem pretensões no campeonato. Para os também. dois já são. Tanto o Paranaense quanto o Fortaleza. Que ontem ele disse que era o amistoso, não era, não. O Fortaleza precisava ganhar o jogo de ontem para fugir de risco de rebaixamento. Venceu. O Fortaleza não tem mais nada também, igual Nada. o Atlético Paranaense, Nada. não vai ser rebaixado, já tá na Sul-Americana. Ou seja, melhorou pro O Peixe. Fortaleza não. Tem que ver as possibilidades matemáticas. O Atlético, sim, com certeza já está na Sul-Americana. O Fortaleza. Então o Santos não vai ter esse problema tão grande. É claro que vai precisar ganhar de times que são bons times. Mas ele não vai viver o drama que, por exemplo, o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem os jogos contra 2 times que estão brigando por serão obrigados a vencer. Precisam vencer. O Botafogo vai precisar vencer. O e o Palmeiras vai precisar vencer. Talvez não. O Palmeiras, se o Palmeiras for campeão no fim de semana, aí o Palmeiras pode entrar de férias. eu desisti do Botafogo. Eu acho que o que segura o Botafogo nessa história de títulos é só a matemática. Não é possível que um time que está Então, passando tudo que o Botafogo... Só que o último jogo do Cruzeiro, professor, ele realmente, se o Palmeiras for campeão no final de semana, aí o Palmeiras pode entrar relaxado e não precisa vencer. Esse jogo contra o Botafogo não tem jeito. O Botafogo, mesmo que não seja campeão, ele precisa vencer o Cruzeiro para se manter ali entre os 4, para não ter que disputar aquela fase pré da Libertadores, não é? Mas o Cruzeiro tem uma boa vantagem de pontuação. São Sim. 4 pontos pro Bahia. Então tem uma margem. O Cruzeiro já sabe que pode perder uma. Então é um pouco mais tranquilo por essa vantagem. Tem o peso dos jogos, mas eu vejo que o Vasco, por exemplo, acaba tendo uma missão mais difícil. Sai contra o Grêmio ainda na luta até pelo título, e contra o Red Bull Bragantino, dependendo das circunstâncias, o Vasco pode chegar em São Januário precisando desesperadamente ganhar e na zona do rebaixamento, caso perca ou empate contra o Grêmio e o Bahia vença. Então, por tudo isso, por o anímico, o que o Vasco já passou, a possibilidade de 5º rebaixamento, são 2 jogos muito complicados. Até a gente imaginar o Vasco arrancando o empate do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio nessas circunstâncias, jogo especial para o Luis Soares, despedida dele, vai ser muito complicado para o Vasco conseguir chegar à última rodada fora da zona de rebaixamento. Isso porque a situação para o Vasco, cronologicamente, melhorou. O Vasco joga na terça, então naquela noite de terça, o Vasco estava muito mais condenado do que está agora, porque ninguém mais ganhou. Mas ainda assim é uma situação grave. Eu considero, pela tabela e pela sequência dos jogos, a situação do Vasco mais complicada. Porque imagina, o Bahia vence o América fora, É provável que aconteça isso. sai da zona de rebaixamento, deixa o Vasco. Então já ganha no anímico nessa parte. Só uma questão. Não é certeza que o Bahia vai ganhar do América. Não é certeza. Já teve time tropeçando Mas com o América é aí. provável. O Inter tropeçou contra Não o é América, certeza, o mas é Santos provável. tropeçou contra o América. Não é certeza, mas a gente já percebe o América até entregando os pontos. A diferença de atuação do Não América esqueça das malas brancas. entre Flamengo... Sim, tem tudo isso no jogo, mas o Bahia pode sofrer um tropeço, mas até um tropeço, o Bahia empatando e o Vasco perdendo em Porto Alegre, são resultados plausíveis também, o Bahia sai da zona e empurra o Vasco. E por isso, aí, imagina o Bahia chegando, dependendo das suas próprias forças, contra o Atlético, ganha um ânimo, é um jogo muito difícil também, mas quem chegar na última rodada, na zona de rebaixamento, já sai perdendo. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Vasco tem mais chances de jogar a última rodada no Z4 do que o Bahia. Também não podemos desconsiderar que o Vasco pode vencer lá. Claro. Mas O trunfo, complicado. Mas é um jogo duríssimo. O Santos também tem uma possibilidade grande de chegar na última rodada tendo que vencer. Quantas vezes... É algo absurdo o Atlético Paranaense ganhar do Santos em Mas casa? aí é um Fortaleza mais desinteressado, né? O Bahia... Como era o Fluminense, desinteressado também. Mas eu ainda prefiro pegar o Fortaleza em casa na última do que o Bahia vai pegar o Galo em casa. O Galo é um time pesado, ainda que não tenha a possibilidade de título na última rodada. O Galo vem com uma campanha nesse segundo turno, uma pegada. Tem muito mais bola que o Fortaleza. É um adversariaço. Eu acho que o Bahia tem esses extremos, né? A facilidade teórica do jogo com a América e uma dificuldade terrível contra o Galo. Os adversários do Vasco, a coisa está mais distribuída nessas 2 partidas. Acho que um trunfo do Vasco é essa dificuldade do Bahia no último jogo. E o Bahia tem rateado em casa também. Tem rateado, não tem conseguido. Esse Santos... jogo com o São Paulo era um jogo... O risco do Santos é muito grande também, porque Cruzeiro tem 11 vitórias, 45 pontos. Santos tem 43 pontos, 11 vitórias. Vasco, 42 pontos, 11 vitórias. Bahia, 41 pontos, 11 vitórias. Saldo de gols, se o Santos empatar em pontos com qualquer um desses,
ele é rebaixado. Também Porque tomou de 7? o saldo de... Não, tomou de 7, de 3, de 4. É. O Santos tem menos 21 de saldo. Ele não vai alcançar nenhum desses em saldo, a não ser que ele aplique uma goleada absurda e os outros percam também de goleada. Então, o Santos corre um risco também muito grande de ser rebaixado por causa do saldo, do critério de desempate. É que os jogos de ontem foram muito bons para o Santos pelo encaminhamento do campeonato. Tirou o Atlético da concorrência por Libertadores e o Fortaleza resolveu a vida lá embaixo, não corre mais risco. Então, isso é um trunfo. O Santos vai entrar totalmente mobilizado, ainda dependendo das suas próprias forças, e contra adversários que não têm algo plausível. O Vasco, por exemplo... Isso aconteceu, o Santos e São Paulo na Vila, e o Santos foi dominado, empatou. Santos e Fluminense nem se fala, Fluminense de férias. Então, mas o Atlético Paranaense, tanto o Atlético quanto o Fortaleza, não estão em grandes momentos. São times melhores, sim, que o Santos. Mas o Fortaleza voltou a vencer depois de 10 jogos. O Atlético Paranaense, em termos de desempenho, está jogando muito pouco. 7 jogos sem vencer. Então, e está jogando muito pouco. O Vasco mesmo, quando foi jogar lá, o Atlético deu um calor, uma pressão, mas foi um jogo muito igual, um jogo bem jogado e que o Vasco teve oportunidades também para vencer. Então, nesse aspecto, os jogos de ontem pesaram muito a favor do Santos. Agora está a responsabilidade no colo do Marcelo Fernandes, dos jogadores, de resolverem, mas ficou um cenário mais positivo. Você vê, então, uma possibilidade maior de o Vasco cair? Sim, que o Santos... Mais que o Bahia? Não mais que o Bahia. Eu vejo uma possibilidade maior do Vasco jogar a última rodada no Z4. Porque eu imagino que o Bahia tem mais chances de ter um melhor resultado no seu primeiro jogo contra o América do que o Vasco conseguir um bom resultado com o Grêmio em Porto Alegre. Aí entra o peso dos adversários, o poder em casa. Aí vai ser no detalhe de quem vai saber jogar melhor com a pressão em casa. Porque os dois vão ter adversários difíceis na última rodada. Mas o Vasco carrega essa dificuldade por ter um adversário mais complicado na primeira perna, nesse primeiro desafio do fim de semana. O que você acha, professor? O adversário do Bahia na hora H é muito pesado. Eu acho que isso O Galo, né? vai complicar a vida do Bahia. Se o Bahia não ganhar do América, É isso. ele... E se ganhar, ainda também não está garantido. se ganhar, ele vai 44. Perder do Vasco, ou perder do Galo, com o Vasco no pé. E depois do que aconteceu, o Bahia goleando o Corinthians fora de casa e perdendo para o São Paulo, também sem objetivos no campeonato, o torcedor do Bahia não vai se empolgar a ponto de ganhamos do América, tá com a gente. Pelo contrário, vai ficar apreensivo até o final, porque o Bahia não é confiável nesse aspecto em casa. Aquele golzinho do Caio Paulista no final, pro São Paulo, aquilo ali pro torcedor do Bahia deve estar cutucando a mente até agora, hein? Do Rogério Ceni, dos jogadores. Era um pontinho importantíssimo. Finalize aí o rebaixamento para a gente falar da luta pelo título, amigo Eugênio. Eu tenho um raciocínio muito próximo do que o Brenner colocou aqui. É muito por aí. Eu vejo que a disputa, ela, na minha cabeça, hoje está muito mais entre Santos, Vasco e Bahia. Acho que o Cruzeiro ainda tem esse risco, mas é um risco menor pela distância que ele conseguiu abrir para o próprio Bahia. Embora ele tenha adversários difíceis, acho que ele tem uma condição de pontuar contra o Botafogo, pelo menos, e dependendo do que acontecer, talvez até na última rodada. O Santos tem adversários menos interessados na competição. Então ele tem condição também, e ele já está 2 pontos acima do Bahia. Então ele pontuando ali mais 2 pontinhos, acho que também ele já respira. O Vasco é essa questão. A tendência é que ele perca o jogo para o Grêmio, e aí ele vai para o desespero contra o Bragantino na última rodada, porque acredito que o Bahia vai vencer o América, o Bahia passa o Vasco, e o Vasco vai precisar ganhar do Bragantino na última rodada em casa. Acho que o que alivia um pouco é o fato do Bragantino dar indicações de queda de rendimento nessa reta final. Então o Vasco pode tentar contra o Bragantino uma vitória e torcer por uma vitória do Atlético sobre o Bahia, que salvaria o Vasco do rebaixamento. Eu acho que o desenho é mais ou menos isso. Você falou em 2 pontos para o Santos chegaria a 45. Se empatar os dois. 2 empates. 45, 2 empates. O Bahia tem 41. 41, vai a 44. Aí o Bahia para passar o Santos, ele teria que ter uma vitória e um empate. Aí ele passaria. Mas ficaria com uma vitória a mais. Sim, mas eu só vejo ele ganhando do América e vejo ele perdendo para o Galo. Eu vejo esse jogo, Bahia e Galo, como o jogo que vai definir o rebaixamento. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar olhando para esse jogo. Bahia e Galo vai ser o jogo mais olhado. Bahia e Galo, Vasco e Bragantino. Paralelamente. Santos e Fortaleza. Como eu acho que o Bahia vai ganhar do América, eu acho que a chave da cadeia vai estar na mão do Bahia. A chave da cadeia? A chave da cadeia. Eu ia falar a chave de outra coisa que eu não vou falar. Tá aí, né, gente? Aí. Análise bem completa, bem interessante. E o fato é que o Bahia tem que fazer a parte dele, não sabe que versão ele vai ter de Bahia. Se o Bahia foi bem como o Corinthians, e o Bahia tem jogado bem fora de casa, ou se o Bahia, que sofreu diante da equipe do São Paulo, acabou sendo derrotado. Agora, essa questão anímica é importante, que o Bahia vencendo o América Mineiro, joga a responsabilidade para quem entrar na zona, caso o Vasco não vença, por exemplo, a equipe do Grêmio. E você jogar a última rodada fora da zona de rebaixamento, você joga realmente uma responsabilidade grande, sabendo o Vasco que precisará ganhar do Bragantino para tentar ultrapassar o Bahia. Então isso é interessante. Agora, tudo isso depende do Bahia fazer hoje o seu dever, que é vencer o América Mineiro. Que assim seja. Amém para o nosso Bahia hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal.
e compartilha com geral. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.